Boa noite, queridos irmãos e irmãs, buscadores e buscadoras. Como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a gente dar prosseguimento à nossa busca espiritual, de conhecimento também, né? E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre ponto riscado. É isso mesmo. Devido à quantidade de dúvidas dos nossos irmãos que têm surgido aí no nosso canal, a gente vai tentar enfrentar então algumas dúvidas que surgiram ao longo do nosso estudo. Então, vamos começar com as dúvidas lá do vídeo 17. Tá? Sempre lembrando, pessoal, que quem está chegando aqui no nosso canal e quer se inteirar sobre o assunto do ponto riscado, eu sugiro que acesse a nossa playlist de pontos, dos vídeos de pontos riscados, e que assistam desde o início, desde o vídeo 17 e depois os seguintes, onde falam sobre o tema. Talvez lá você encontre as respostas para as suas dúvidas, tá bem? Muito bem, então a gente vai começar pelas dúvidas do vídeo 17. A nossa irmã Fátima Gonçalves colocou o seguinte: e os pontos de baianos? Gostava de ver seus pontos riscados e significados. Obrigado. Pois é, minha irmã, a gente falou no vídeo 17 sobre várias linhas de trabalho, mas a Umbanda é uma religião muito extensa, existem várias e várias linhas, né? E realmente não falamos na linha dos baianos, então a gente vai fazer aqui um resumo muito apertado do que seria, né? Quem são os baianos? Os baianos são representados por espíritos dos povos nordestinos. Tá? E por que baianos? Bom, existem algumas explicações, não quer dizer que todas estão erradas, mas as que me parecem mais corretas, mais lógicas, é de que, primeiro, na Bahia foi por onde se iniciou a civilização brasileira. Então, essa aí é uma resposta interessante. E a segunda, não tão muito interessante, mas tem muito a ver, é que denominaram-se assim a linha em homenagem aos pais e mães de santo, tá? Do candomblé. Então, fica aí ao critério de cada um entender qual é a melhor explicação, mas para mim ainda segue sendo a primeira, tá bem? E eles são representados pelos povos nordestinos, né? Os povos que moram no sertão. Tá? Muitas vezes são confundidos também, ou são misturados, enfim, depende da região do Brasil, com os marinheiros, boiadeiros, pretos velhos e por aí se vai. São espíritos de pessoas que também passaram muito trabalho, enfrentaram muitas barreiras, muitas dificuldades, povos de nordestinos migrantes que saíram para outros lados do país e, por que não, do mundo, em busca de uma vida melhor. Então essas pessoas tiveram que ter muita resiliência, muita paciência, né, para enfrentar as suas dificuldades e, por fim, vencer. Eles são muito alegres, por outro lado, não é? Aquela característica do povo nordestino, né, de trazer aquela alegria contagiante, né? Não há quem não se contagie com as alegrias, né, trazidas por esses povos, a boa energia, a energia de consolação, energia de força, de muita fé. São entidades que trazem essa característica,
E também não é só alegria não, quando tem que puxar a orelha, né? São bons aconselhadores, mas quando tem que puxar a orelha, eles puxam mesmo, tá bem? Mas se a pessoa não levar isso para um lado errado, né? Não levar mal e abrir o seu coração para entender o que é a mensagem dessas entidades, ela vai receber ali, com toda a certeza do mundo, uma orientação muito grande, tá bem, queridos? Então, esse aí são os baianos. E aí, claro, eles vão trazer vários nomes, né? Como, por exemplo, aqui Severino, Zé do Coco, né? Alguns trazem algumas características de lá dos cangaceiros, né? Vão se manifestar por Lampião, Maria Bonita, Maria Quitéria, Maria do Balaio, enfim, aí são vários nomes. Muito bem, feito essa síntese apertada, muito apertada, porque é muito mais, vamos aos pontos riscados. Eu trouxe para vocês aqui para a gente analisar 2 pontos riscados dos baianos, até porque eles são espíritos, foram pessoas simples e são espíritos, obviamente, de uma simplicidade, uma humildade tremenda. Assim como as outras linhas de trabalho, né? Eu noto que eles se aproximam muito dos pretos velhos, nessa parte principalmente de pontos riscados. Então eles vão trazer ali elementos, né, relacionados à sua cultura, à região em que viveram, aqui né, no caso Nordeste. Então não é muita coisa não, tá bem, gente? Vamos dar uma olhadinha aí. Muito bem. Então vamos ver aqui, analisar os pontos dos baianos. Bom, como vocês podem ver aqui nesse primeiro momento, nós temos aqui um ponto riscado do baiano Jeremias. E esse ponto, ele é um ponto muito simples. Ele tem ali o Sol, né? Depois nós temos como se fosse ali dois terrenos, né? E uns desenhos que se assemelham a um tridente, mas não são tridentes, que trazem o sentido e significado daquele cactus, né? Então, nós vimos que o ponto ele vem representado pela região do sertão, né, da Caatinga, região típica do Nordeste, né? E por fim ali uma cruz, que pode ter aí várias conotações. Então vejam que neste ponto dessa entidade ele trouxe simplesmente a imagem, vamos dizer assim, da sua região, né? Dizendo que ele é dali mesmo, aquela região do sertão, tá? Então, bem interessante esse ponto. E na sequência aqui nós temos o ponto do baiano Severino da Curaçá. Vejo, meus irmãos, que é bem interessante esse ponto também. Nós temos ali a lua, a estrela, nós temos ali um desenho que se assemelha muito, ou né, o Cruzeiro das Almas. Daí também eles são bem parecidos, né, e muitas vezes confundidos com os próprios pretos velhos. Temos também ali dois cocos, né? O coco também é uma fruta típica da região. Então eu acredito que aquilo ali é um coco, né? E por fim, meus irmãos, note que ali por cima, ao que se parece ali, é um desenho de uma onda, né, da água, não é? Ou seria uma palmeira, e aí a gente não sabe, né? Eu ao menos não consegui ter uma certeza assim do que pode ser aquele desenho ali. Mas vejo, meus irmãos, que
que tanto um quanto o outro, nós temos aí coisas típicas da região, né? Então, eles trazem seus pontos muito essas características dos locais onde viveram, de onde saíram, né? E migraram para outros lugares desse mundo afora. Tá bem, queridos? Só para vocês terem aí uma ideia dos pontos riscados de Baianos. Então é isso aí, gente. Como vocês viram, não tem muito mistério, né? Os baianos vão trazer elementos referentes aí à vida que tiveram, né? Aquilo que experienciaram. Então veja ali que podemos ter o coco, né? Que nem o ali do Severino, mas poderia ser o Zé do Coco, enfim. Pode ter uma palmeira, o cactus, né? Como vocês viram naquele outro ponto ali, representando o Nordeste, representando a Caatinga, né? O sertão nordestino, o sol, né? Representando ali o calor, enfim. Então eles podem desenhar elementos da sua cultura ou elementos da própria região ali em que viveram, tá bem? Então eu acho que é isso aí, minha irmã. Sobre a sua pergunta aí referente à linha dos baianos. As demais linhas, para quem não viu, então vão lá no vídeo 17, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Temos a pergunta do nosso irmão Ubirajara Bittencourt de Oliveira. Ele pergunta assim: e o losango no ponto riscado? Eu acredito que nos últimos 2 vídeos a gente falou sobre o losango, né? O losango, desde as primeiras escritas, né? Desde os primeiros vestígios da escrita do losango, ele representa então o aparelho reprodutor feminino, né? É como se fosse o desenho de uma vulva para muitos, né? Lá nos povos antigos. Mas ele também nos remete à questão do feminino, da feminilidade, tá? Então, esse símbolo losango aparece muito nos pontos riscados de entidades enviadas de Nanã, porque Nanã é a orixá mais velha, né? A grande mãe. Então, ao que sabemos, o losango traz essa conotação. Obviamente, meus irmãos, que poderá ter outras conotações, tá? Mas em princípio seria essa conotação da energia feminina, tá bom? Seguindo em frente, nosso irmão Eugênio Araújo colocou o seguinte: excelente, o ponto riscado pode ser utilizado como tatuagem? Pergunta boa. No caso de proteção, qual a melhor parte do corpo para fazer? Olha, meu irmão, essa questão de ponto riscado como tatuagem não é uma coisa, não há um consenso, né, sobre isso, tá? Porque o ponto riscado, ele é uma identidade daquele guia, né? Quando ele chega, ele risca e assina ali, é a sua assinatura energética. Esse é o ponto riscado, tá? Agora, tatuarmos, né, um ponto riscado com a assinatura da sua entidade para proteção, eu acredito, aí a opinião é minha, tá? Que seria num local bem visível. O que eu entendo, meu irmão, que você quer fazer? Se você precisa, num determinado momento, numa situação, você precisa chamar a sua entidade, sentir a presença dela, a sua energia. Você precisa olhar para esse ponto, né? Eu acredito que é isso. Então, você faça num local que você possa olhar, ou seja, aqui no braço, no pulso, no antebraço, enfim, né? Me parece que é um local mais acessível, né? E então, olhando para o ponto, você vai direcionar o seu pensamento ali com o seu guia,
né? Vai mentalizar ele melhor, enfim. Eu acho um pouco estranho isso, tá? Se no caso a questão é de proteção, eu acredito que o braço também, né, é um local do seu corpo que você faz a proteção, né? Então daqui a pouco pode colocar ele aqui por fora, né? E, enfim, fazer um gesto que vai te dar confiança, que vai te trazer a energia do teu guia. Tá bem, querido? Quando o ponto é de movimento, não sei se é o caso, interessante também, você vai colocar na parte do seu corpo que traz o movimento, que são as pernas, né? Então, me veio aqui essa intuição. Mas eu realmente não sou muito favorável de usar ponto riscado no corpo tatuado, né? Eu sou a favor de usar tatuagem se você, por exemplo, quer homenagear o seu orixá ou um guia, né, tatuá-lo, né, no corpo, aí qualquer lugar, no braço, no peito, nas costas, enfim, né, um local que você quer demonstrar devoção. Mas tatuagem de pontos riscados, para mim isso não encaixa muito bem, mas também não sou contra. Eu entendo que a pessoa quer tatuar para uma situação dessas, né, poder sentir a energia do seu guia, olhar para aquilo ali e se sentir protegido, né? Então, se sentir mais confiante. Tá bem, meu querido? Então, eu acho que é isso aí. Tá? Nessa questão da proteção, faça onde você... a parte do corpo que se usa para proteção, que são os braços, as mãos, enfim. Tá bem? Muito bem, vamos avançando. A nossa irmã Juliene perguntou o seguinte: o que significa uma estrela de 5 pontas com 3 estrelinhas? Bom, isso pode significar muita coisa, né, minha irmã? A estrela de 5 pontas, ela representa os 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar, né? E éter, que é o elemento espiritual. Então, na magia se usa muito esse elemento. E a estrela também, ela pode, independente de ser 5, 7 pontas, né, ou 6, a estrela também significa o divino. Ela pode significar a luz, né? E essas estrelinhas menores, elas poderão significar a assinatura do guia lá no ponto, né? Pode significar alguma hierarquia dessa entidade, enfim. Podem significar várias coisas, tá bem? Então, aí tem que se analisar no contexto do ponto riscado. E, obviamente, que a própria entidade vai explicar isso, né? Ela vai dizer o que significa, tá bom? Muito bem, vamos avançando. O nosso irmão aqui, ou irmã Dark Grill, perguntou o seguinte: qual é o ponto riscado de Maria Quitéria das Almas? Bom, meu irmão, a gente recebe muito aqui essas perguntas, né? Qual é o ponto riscado de determinada entidade? Então a resposta é sempre a mesma. Não há como se apurar, né? Não existe um ponto único que identifique tal entidade. Tá? Pode até haver, pode existir, por exemplo, uma casa que tem esse fundamento e aquela falange que vai trabalhar ali, olha, aqui a pombagira é essa, aquela, enfim, né? Não decidido pelo dono da casa, o dirigente carnal, o pai de santo, né? O cacique, mas decidido pelas próprias entidades ali junto com o dirigente da casa. Tá? Isso pode acontecer? Pode. Eu, no entanto, nunca vi. Tá? Então, Maria Quitéria das Almas, qualquer pombagira, o Exu, caboclo, preto velho, baiano, enfim, cada entidade tem o seu ponto. Então, eu desconheço, por enquanto, qualquer ponto que seja sedimentado, né? Dizendo, olha, esse aqui é daquela entidade X.
tá? Porque veja bem, a Maria aqui é Maria Quitéria das Almas, né? Ela pode trazer uma cruz, por exemplo, não é? O tridente redondo, já primeiro por ser pombagira, segundo por ser povo das almas. Geralmente o povo das almas, os caveiras, fazem isso, né? Então aí já não quer dizer nada, né? Pode trazer, desenhar o Cruzeiro das Almas, enfim, então existe muitas possibilidades. Então não tem como se precisar qual o ponto específico dessa entidade, tá bom? Mas se existe essa entidade aí no seu terreiro, peça para ela, né, indicar, ou se essa entidade trabalha contigo, tu pede para ela te intuir, né, te mostrar, enfim, que ela vai, com certeza, ou então no dia que essa entidade chegar, ela vai riscar o seu ponto e vai explicar o ponto, e aí tá tudo certo, tá bom? Muito bem. E por fim aqui a nossa irmã Nilda pergunta o seguinte: olá, qual se há, né? Qual é ou se há diferença entre as cruzes e os X, tá? Entre a cruz ou o X, ok. Porque me falaram que X representa a pombagira. Sabe informar? Olha, minha irmã, eu nunca ouvi falar, tá? Na nossa concepção, o X, tanto o X quanto a cruz, ela pode significar o encerramento de um ponto riscado, né? Então, vai fechar o ponto, fechamento de ponto, faz uma cruz ou risca, né? Você está anulando aquilo ali, tá? Quando a entidade faz isso, ou o médium está fazendo um trabalho, ele risca um ponto e ele fecha, ele vai fazer um X ou uma cruz ali, vai encerrar. Voltando a dizer, cada casa tem os seus fundamentos e devem ser respeitados. Se nessa casa, né, foi determinado pela entidade chefe do terreiro ou pelas falanges que ali trabalham que o X vai ser representado por uma pombagira, ok, até porque, meus irmãos, nós temos aqui muitas e muitos tipos de umbanda, né? Nós temos várias umbandas, né? Desde a esotérica até a traçada, a homolocô, a popular, a tradicional, a espírita, a católica, e vai. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, que a umbanda ela é como se fosse a maçonaria, né? Maçonaria você pode ter a loja do segmento que você quiser, né? Uma loja de estudos, uma loja filosófica, esotérica, enfim. A Umbanda é a mesma coisa, meus irmãos, né? A Umbanda tem várias vertentes, então a gente não pode aqui vir a julgar se está certo ou se está errado. Cada casa tem o seu fundamento, tá bom? Muito bem. Com isso aqui nós encerramos aquelas últimas perguntas que surgiram lá no vídeo 17. Agora a gente vai avançar para as perguntas do vídeo 106, que são são os dois vídeos que a gente colocou alguns exercícios para a gente trabalhar esses conceitos aí da simbologia dos pontos. E lá no vídeo 106 nós tivemos duas perguntas aqui. A primeira é da nossa irmã Paula Nascimento. Ela perguntou o seguinte: a chave da entidade vai onde? Parece que no terceiro exemplo, entendi eu, está no topo. Então vamos dar uma olhadinha aí qual é o ponto a que a irmã está se referindo, para a gente analisar. Vamos dar uma olhada. Muito bem. Naquele terceiro exemplo, nós tínhamos falado ali no vídeo 108, que depois, na segunda parte, com as respostas, tá?
que aquele ponto seria de um cigano ou de uma cigana, né? E ali existem elementos no ponto, e aquela parte acima que parece um raio, que talvez seja a pergunta da irmã. Ela pergunta assim, ó: e a chave da entidade vai onde? Parece que no terceiro está no topo. O que é que eu acredito? Eu acredito que essa irmã, né, eu acredito que você, irmã que fez a pergunta, irmã Paula, você pratica uma umbanda esotérica, tá? Só para o pessoal entender um pouco, que a umbanda esotérica, os pontos riscados são um pouco diferentes do tradicional. Então ele se divide em 3 elementos ali, 3 partes, né? O primeiro é a flecha, que ela pode ser reta ou ela pode ser curva, sempre apontada para cima, em direção à divindade, ao divino, certo? Depois, uma segunda parte nesse ponto riscado é o que se chama de raiz, ou a linha de trabalho dessa entidade. Então ela vai riscar ali o que linha a que ela pertence. E por fim, a chave. A chave significa o grau de hierarquia dessa entidade, né? Se é uma entidade chefe de falange, ou subfalange, ou enfim, ele vai riscar, vai fazer a sua assinatura, vamos dizer assim, seu fechamento, sua chave, acima do ponto riscado, propriamente dito. E se ela não for, né, ela for subalterna, vamos dizer assim, um guia ali, não é chefe da falange, ele vai fazer alguma coisa embaixo do ponto riscado, tá? Bom, minha irmã, se tu és da Umbanda esotérica, sim, tu pode interpretar aquilo como uma chave, tá? Eu não vou entrar aqui na Umbanda esotérica porque a maioria da, do pessoal que nos acompanha é mais voltado para uma Umbanda tradicional, né? Então, onde os significados basicamente são os mesmos. Mas sim, vale a pena a gente pontuar isso, tá? Naquele caso ali do terceiro exemplo do vídeo, ela ali seria, no meu ponto de vista, a enviação, né, de que o orixá é enviado. Então aquele raio pode significar a Yansan, o orixá Yansan, e aquela entidade ser enviada de Yansan. Porém, se analisarmos do ponto de vista esotérico, da Umbanda esotérica, sim, ali pode ser sim a chave do ponto riscado daquela entidade ali, tá bem? Eu não sei se eu fui claro nessa resposta, não é? Mas porque pouco entendemos da Umbanda esotérica, até a gente pode fazer futuramente um vídeo dedicado, né, a essa explicação mais aprofundada. Mas quem tiver um pouco de curiosidade pode ir lá no vídeo 17, que a gente, no início do vídeo, nós falamos, depois dos símbolos, e antes de entrar propriamente dito nas linhas, a gente fala um pouquinho de cada tipo de umbanda. E ali tem a esotérica, nós colocamos alguns pontos, alguns símbolos, para que vocês então possam ao menos conhecer e entender o questionamento da nossa irmã, tá bom? Um axé para ti, minha irmã, tudo de bom, viu? Muito bem, vamos em frente. Depois nós temos aqui a pergunta da nossa irmã Isabel Signorelli. Ela pergunta o seguinte: irmão, o que significa ponto firme na Umbanda? Bom, ponto firme, para mim, é um ponto firmado, tá? E o ponto firmado, bom, aí depende do significado, da conotação que tu vai dar para ponto firmado. O que é firmar? Né? Firmar é escrever, né? Desenhar, assinar, certo? Então o próprio ponto riscado em si é um ponto firmado. Ele é riscado ou firmado. Ponto. Por outro lado, e aí pode ser a pergunta da irmã, o ponto firme ou firmado,
Ele pode, é que em muitas casas, quando se risca um ponto, é de costume velar o ponto, né? Então vai se colocar uma vela em cima do ponto, principalmente de entidades, quando se identificam, né? Algumas casas têm esse fundamento. Então, para nós é velar o ponto, né? Mas talvez seja essa questão de firmar ainda mais o ponto, então torná-lo firme de verdade, enfim, né? Porque a vela acesa traz o elemento fogo, que é um elemento de luz, né? Elemento de comunicação entre o mundo físico e o astral, e também a chama também tem um significado de transmutação, né? De fé, enfim, tem vários significados. Talvez um ponto firme pode ser então ou um ponto desenhado, riscado, ou um ponto velado, né? Com uma vela em cima, ali em cima do ponto, com a luz acesa, firmando, vamos dizer assim, ou reafirmando aquilo que foi riscado, assinado energeticamente pela entidade. Tá bem, minha querida?